Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de número 1 do nosso curso aí de morfologia. Começando aí com o substantivo. Primeiro vamos fazer uma aula aí, né, de introdução à classificação das palavras, pessoal. Muito importante fazer essa aula introdutória porque nós estamos entrando aí num assunto importante e novo, tá ok? Quem não se inscreveu no canal, eu vou pedir para que faça a gentileza de ir lá e se inscrever, curtir, compartilhar nas redes sociais e dar joinha nos vídeos. Pois bem, pessoal, introdução à classificação das palavras. Nós vamos começar a partir de hoje esse estudo. Nós vamos começar a classificar cada palavrinha que existe aí na língua portuguesa. Vocês sabiam que nós temos aí mais de 400 mil palavras na língua portuguesa? Que obviamente não tem como a gente saber todas elas, mas tem como a gente classificar. E essas mais de 400 mil palavras na língua portuguesa são classificadas aí, pessoal, em uma dessas 10 que vocês estão vendo aí no quadro. Ou seja, essas mais de 400 mil ou serão substantivo, ou artigo, ou adjetivo, ou numeral, ou pronome, ou verbo, ou advérbio, ou preposição, ou conjunção, ou interjeição, tá? Então fica fácil assim, né, para organizar melhor aí gramaticalmente as palavras da língua portuguesa, tá? Nós vamos começar a partir de hoje a estudar aí todos esses termos aqui, ou seja, começaremos hoje a ver as classes gramaticais e a classificar as palavras. Importante vocês entenderem que esses termos aqui são termos da análise sintática. Nós começaremos hoje a fazer a análise morfológica, daí o nome do curso Morfologia, tá, pessoal? Então nós temos lá os termos da sintaxe: o sujeito e o predicado, o objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial, agente da passiva, adjunta de nominal, predicativo, né, o complemento nominal, o aposto e o vocativo. É muito comum o aluno começar a estudar isso aqui, né, e começar a confundir a cabeça dele com esses outros termos. Obviamente que por vezes, quando o professor está explicando isso aqui, não tem como ele não falar nisso aqui, né? Porque a gente acaba fazendo aí uma análise morfossintática, né, para explicar para vocês algumas coisas aí destes termos. Mas é importante vocês separarem. Nós estamos aqui e vamos começar a falar destes termos. Esses termos aqui é um assunto vindouro, para depois que a gente assimilar, né, todo esse conteúdo aqui. Quer ver, pessoal? Observem o seguinte: o que eu tenho aqui? Eu tenho a palavra João, eu tenho a palavra livro, a palavra a palavra ontem e a palavra comprou, né? Então o que eu consigo fazer com isso aqui? Eu consigo, professor, classificar morfologicamente, ou seja, dar uma classificação para essas palavras aqui de acordo com a análise morfológica. Eu consigo classificar cada uma delas. Eu consigo, professor, fazer análise sintática dessas palavras aqui? Não. Por quê? Porque para fazer análise sintática, essas palavras devem estar organizadas em oração. De uma forma lógica, obviamente, numa sequência lógica, com um sentido, aí eu consigo fazer a análise sintática. Assim como elas estão soltas, eu só consigo fazer a classificação morfológica. Por exemplo, João é um substantivo ou é um sujeito? Eu não consigo dizer se João é um sujeito, porque não está numa oração aí, numa sequência lógica, porque a análise sintática é a relação que as palavras estabelecem entre si, né, de modo a formar aí uma oração, né, com sentido. Aqui eu não tenho sentido, eu tenho a palavra João, livro, ontem comprou. Então eu só consigo fazer aqui, pessoal, a análise morfológica, classificação das palavras, ou seja, eu posso classificar essas palavras aqui em uma dessas 10 classes gramaticais. Eu perguntando para vocês aí, João é sujeito ou é substantivo? Não sei, professor, eu só sei falar que é um substantivo, mas eu não consigo dizer que é sujeito, porque não está organizado de uma forma lógica e em oração. Então João, claro, né, pessoal, é um nome, né, é bem fácil de explicar para vocês que João é um substantivo. Livro também é um substantivo, né? É um artigo, mas pode ser também um numeral, né, depende de como está aí na oração. Ontem é um advérbio de tempo, foi ontem, né? Comprou já é um verbo. A gente já sabe que é um verbo porque indica uma ação. Agora, como é que eu consigo fazer a análise sintática? Colocando aí em forma de oração, de modo organizado, primeiro uma palavra, para depois a outra, para depois a outra, de modo que eu obtenha aí um sentido completo. Agora sim, João comprou um livro. Sim, agora tá certo,
né? Então agora eu consigo fazer com certeza a análise sintática. João é substantivo ou é sujeito, professor? É um substantivo na classificação morfológica, a gente já viu, João é um nome, é um substantivo. Mas agora eu consigo dizer para vocês se é um sujeito, com certeza é um sujeito, porque é ele que está praticando aqui a ação de comprar, é ele que concorda com o verbo comprar, né? E eu consigo fazer outras análises. Comprou, por exemplo, é um verbo? É um verbo, a gente já viu na análise morfológica. Mas que tipo de verbo? Um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, né? O que é um livro? Um objeto direto, um objeto indireto? Consigo fazer essa análise aí sintática também. Então aqui eu só consigo fazer análise morfológica, classificar, né, essas palavras em uma dessas 10 classes gramaticais, e quando eu parto para a oração, que é o que a gente vai ver depois, aí eu já consigo fazer a análise sintática aí das palavras, né? Eu consigo fazer até análise morfossintática. O que é análise morfossintática? Morfo, né? Tem a ver com a morfologia, eu consigo classificar cada uma delas palavras, uma dessas 10 classes gramaticais, e também consigo fazer análise sintática. Eu consigo dizer se é sujeito, se o verbo transitivo direto, transitivo indireto, se tem objeto direto, se tem agente da passiva, um desses termos aqui deste lado, pessoal. Pois bem, né? Então tá aí, ó, classes gramaticais, classificar as palavras, ou seja, fazer análise morfológica é classificar cada uma dessas palavras. Eu já tenho a oração pronta, eu consigo fazer análise sintática, mas eu posso também fazer análise morfológica. Ou seja, João é um substantivo, comprou é um verbo, nesse caso aqui é um artigo, né? Livro é um substantivo e ontem, né, pessoal, é um advérbio de tempo, como eu já falei. E isso aqui é a fazer a análise morfológica e é isso aqui que a gente vai começar a fazer a partir de hoje. Primeiro a gente aprende a classificar cada uma das palavras para depois fazer aí, pessoal, isso aqui, ó, a análise sintática, né? Então isso aqui é um assunto para depois do curso de morfologia. Depois a gente vai estudar isso aqui. Agora eu consigo falar nisso aqui, ó, João, né? O que é a primeira coisa que a gente faz lá em análise sintática? Analisar aí a oração em si. É dividir a oração em sujeito e em predicado. Então eu já vi, né, que João é o sujeito. O que é o predicado? Tudo aquilo que não é sujeito. Já dividi em sujeito e predicado. Agora eu estou fazendo a análise sintática aí dessa oração. Comprou é um verbo transitivo direto. Como é que eu sei? Porque depois vem ali, né, um objeto direto, um livro. Mas aqui na análise sintática, que lá era um artigo, aqui a gente já chama de adjunto adnominal, porque os artigos são adjuntos adnominais na análise sintática. Aí eu tenho um livro que é um substantivo. Ah, professor, substantivo, a gente está falando de análise morfológica ou de análise sintática? A gente está fazendo aqui já a análise morfossintática, já está misturando a morfologia com a sintaxe, com a análise sintática. Né? Então eu tenho ali que é um adjunto adnominal, né, artigo lá na classificação morfológica, substantivo livro, substantivo lá na análise morfológica, mas o termo livro já me dá aí o objeto direto, que já é uma análise aí, né, sintática. Então, ó, o termo livro é o meu objeto direto. E ontem, que lá, né, na análise morfológica era um advérbio, aqui continua sendo advérbio, mas eu estou fazendo análise sintática, então eu vou dizer que é um adjunto adverbial, né? E assim por diante. Isso aí é fazer a análise sintática, né, da oração. Eu só consigo fazer análise sintática quando eu tenho uma oração por completo, com sentido ali lógico, tá, pessoal? Nós começaremos hoje, né, a partir de hoje, a fazer isso aqui, classificar cada uma dessas palavras numa dessas 10 classes gramaticais. Então, a nossa próxima aula, nós já começaremos aí vendo o substantivo, depois o artigo, depois o adjetivo, depois o numeral, e isso até chegar lá na interjeição. É um curso longo, né, e eu convido todos vocês aí para entrar comigo nesse longo caminho, né, que nós vamos percorrer, nós vamos aprender muito, tá ok, pessoal? Depois que a gente aprender isso, a gente vai com certeza lá para a análise sintática, para a sintaxe propriamente dita, tá ok, pessoal? Quem não se inscreveu no canal, pode se inscrever, pode curtir, compartilhar nas redes sociais e dar joinha nos vídeos.